Fala, Doc, beleza? Meu nome é Rúbia Carolina e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o plexo lombro-sacral, a gente vai falar sobre o membro inferior. Então é uma aula que tem bastante macete, espero que você goste. Então o que nós vamos abordar hoje? Os conceitos gerais, a inervação do membro inferior, o plexo lombro-sacral, aqui a parte da região glútea, os ligamentos da região glútea, os músculos da região, os nervos superficiais e profundos, as artérias e as veias. Então, antes de mais nada, dá um pause na tela, tenta responder essa questão que no final da aula a gente volta com a resposta para você. Em relação aos conceitos gerais, vamos falar um pouquinho aqui do membro inferior. Então, a primeira coisa que a gente tem, olhando a estrutura, a gente tem a região glútea, que é a cintura, que faz parte da cintura pélvica. Os membros inferiores, ele é dividido em três partes. A parte livre, que é a coxa. A gente tem a perna e os pés. E quando a gente fala de anatomia topográfica, a gente tem que entender sobre a estratimeria. Tem que dividir esse paciente, essa peça, em várias camadas. Então, a gente tem aqui a região, né, do membro inferior, composta pelo glúteo, pela região glútea, membro inferior, coxa, perna e pé. Removendo a pele e a tele subcutânea, nós vamos ter os músculos. Então, aqui a gente consegue ter uma visão ampla de todos os músculos do membro inferior. Aprofundando essa questão da estratimeria, nós temos também os nervos, os vasos. Então, aqui a gente consegue, removendo os músculos, né? A gente consegue visualizar tanto os nervos quanto os vasos. Removendo os nervos, a gente tem aqui as artérias, as veias e os vasos linfáticos. E aí, para finalizar, os ossos e os ligamentos. Bom, em relação aos nervos do membro inferior, a gente vai ter aqui a formação de plexos. Então, os nervos espinhais, eles vão formar tanto o plexo lombar quanto o plexo sacral. E é importante que você entenda que, para ter essa formação, vão ter divisões, vão ter ramos. E esses ramos, eles vão se dividir em ventrais e dorsais, que são ramos anteriores ou ramos posteriores. Eu não sei como que é dito aí na sua universidade. E o que é mais importante que você tem que saber, que é a partir dos ramos ventrais que os plexos são formados. E aí, mas e os ramos dorsais, o que acontece com eles? Então, eles vão ser responsáveis pela formação dos nervos clúneos superiores, que são esses daqui, ó. Então, a partir de L1, L2 e L3. E também os clúneos médios, que é a partir de S1, S2 e S3. E aí, aqui tem um macete muito fácil para você lembrar na hora da prova. Então, 3 CDs. C de clúneos, D de dorsal e 3 porque vai ser sempre de 1 a 3. Então, L1, L2, L3 vai formar o superior, S1, S2, S3 vai formar o clúneo médio. Então, aqui tira um print desse macete. Então, quais são os territórios de inervação dos nervos clúneos? Então, a gente tem aqui, ó, em destaque, tanto os nervos clúneos, aqui a gente tem o superior e o médio, aqui é o inferior, tá? E aí, quais são as regiões que eles inervam a parte cutânea, né? Então, a gente tem a inervação da pele dessas regiões. Então, aqui a gente tem o glúteo médio e aqui a área do glúteo máximo. Então, aqui está em destaque os dois nervos. Uma observação mais ampla, a gente consegue perceber que eles inervam toda essa parte da pele, né? De 1/3 superior, médio e 1/3 superior aqui da região do glúteo. Em relação aos plexos, como que eles são formados? Então, o plexo lombar, ele é formado por 4 e o plexo sacral também por 4. Ah, meu Deus, eu não estou entendendo. Como que é essa questão desse macete? Então, a gente lembrou agora há pouco que os nervos que formam a parte cutânea, né, os clúneos, eles são formados por 3, né, CD, né, 3, L1, L2, L3, ou S1, S2, S3. E já em relação aos plexos, eles são formados por
4. Então, para você não esquecer desse macete, você pode juntar aqui, ó, a gente tem plexo lombar, são 2 palavras, plexo sacral são 4 palavras, então são 2 palavras, 2 com 2, 4. Então, aqui tá o macete. Então, o plexo lombosacral, ele é formado por 4 nervos, né? Então, os ramos ventrais de L1, L2, L3 e L4 vão formar o plexo lombar, e os ramos ventrais de S1, S2, S3 e S4 vão formar o plexo sacral. E aí, aqui em relação ao plexo lombar, como que ele é formado, quais são as estruturas? Então, em L1, a gente vai ter a formação do nervo ilio-hipogástrico e do nervo ilio-inguinal. E a gente tem L1 mais L2, a formação do nervo gênito-femoral. É importante lembrar que aqui, para a área de membro inferior, o nervo ilio-hipogástrico ou o nervo ilio-inguinal, ele não é tão, ele não inerva essas áreas de membro inferior. Mas a partir do nervo gênito-femoral, a gente já tem uma formação para inervação do membro. Então, aqui a gente consegue ver em destaque como que acontece essa formação, né? Ó, a gente olha aqui em azul. E aí, o nervo gênito-femoral, ele vai inervar todo o território da pele do trígono femoral. E aí, a gente tem os nervos L2, L3 e L4, que vão se dividir em divisões anteriores e em divisões posteriores. A divisão anterior vai formar o nervo obturatório e as divisões posteriores vão formar o nervo femoral, o nervo cutâneo femoral lateral. Então, aqui tem outro macete para você não se perder na hora da prova, da aula. Então, o ilho ficou sozinho. Isso quer dizer que você vai lembrar que os ramos ventrais de L1 formam um nervo ilio-hipogástrico ou ilio-inguinal. Então, a gente só tem um ramo de um nervo. O gênito fez logo 2, então a gente vai lembrar do gênito femoral, que é formado por L1 e L2. E quem sobrou se separou. Então, todos aqueles do plexo lombar, o L2, L3 e L4, o que sobrou ali, ele vai se dividir em divisão anterior e divisão posterior. Tira um print. E aí, agora vamos fazer um checklist de tudo que a gente falou sobre o plexo lombar. Então, L1 mais L2 vão formar o nervo gênito-femoral. O nervo gênito-femoral, ele vai formar um ramo que é responsável pela inervação ali da pele do trígono femoral. L2, L3 e L4 vão formar um nervo femoral. O nervo femoral, ele tem como ramo o nervo safeno, o nervo cutâneo muscular e o nervo cutâneo anterior. O L2 mais o L3 vão formar o nervo cutâneo femoral lateral. E aí o L2, o L3 e o L4 vão formar o nervo obturatório, e aí você tem que lembrar que é o ramo anterior. Em relação ao nervo femoral, a gente vai ter quais são os ramos, né? Quais são os nervos que ele apresenta. Cutâneo femoral anterior, obviamente, né? Porque ele está ali na frente, e o nervo safeno. O nervo cutâneo femoral lateral, de L2 e L3, vai inervar a face lateral da coxa. O nervo obturatório, de L2, L3 e L4, ele vai ter o ramo cutâneo medial da coxa, e aí ele vai inervar todo o território dos adutores da coxa e do obturador externo. Já em relação ao plexo sacral, a gente tem os ramos ventrais, lembra da regra do 4D? Então, S1, S2, S3 e S4. E aí aqui tem uma novidade, a gente tem o tronco lombosacral. O tronco lombosacral, ele é formado pela parte inferior do L4 e por todo o L5. E aí eles vão se dividir em divisões, vão apresentar divisões anteriores e posteriores. Então vamos lá para as divisões anteriores. Então, nas divisões que vêm aqui para a região anterior, a gente vai ter a formação dos nervos para os músculos gêmeo inferior e quadrado femoral, os nervos para os músculos gêmeo superior e obturador interno, nervo pudendo e nervo tibial. Já as divisões posteriores vão formar o nervo fibular comum, o nervo glúteo superior, o nervo glúteo inferior e o nervo para o músculo piriforme. E aí, quando a gente tem a junção de divisões ali do anterior e posterior, a gente vai ter a formação de um nervo que é muito conhecido, que é muito importante aqui dentro da anatomia do membro inferior, que é o nervo isquiático. O nervo isquiático ele é formado pela união tanto do nervo tibial
quanto do nervo fibular comum. E aí, temos também o nervo cutâneo femoral posterior. Então, para você lembrar desse macete aqui, você vai lembrar que o plexo sacral, por trás do 4, todos ficou bom. Então, aí, esse ficou bom, você vai pensar ficou, fibou, para você lembrar do fibular comum. 3 em cima, 3 embaixo no bumbum. Então, você vai lembrar do ramo ventral de L4, L5 e S1, divisão posterior, embaixo, no nervo glúteo superior, L5, S1 e S2, glúteo inferior. Deu piriri nos S2, então você vai lembrar que S1 e S2 vão formar o nervo para o músculo piriforme. Nos S3 não importa o lado, todo mundo curte o femoral posterior, então tanto o anterior quanto as divisões posteriores de S1, S2, S3, curte de curtir, nervo cutâneo femoral posterior. Tira um print e aí vamos dar uma olhada como que acontece isso. Aqui a gente tem a região glútea, né, que tem um limite da crista ilíaca, o limite inferior é a prega glútea e medialmente a fenda interglútea. Então aqui a gente tem a imagem, tá? E quais são os ligamentos dessa região glútea? Então a gente tem o ligamento sacroilíaco, o ligamento sacroespinal, o ligamento sacrotuberal. Então aqui a gente consegue perceber uma visão anterior do ligamento sacroespinal. Para você conseguir identificar ele na peça anatômica, você vai olhar onde está a região aqui da espinha e aí você consegue definir qual que é ele. Já é diferente do sacrotuberal, porque o sacrotuberal ele está mais para baixo e ele se insere aqui no túber isquiático. E aí, quais são os músculos dessa região? A gente vai trabalhar com os músculos da camada posterior e o músculo da camada anterior. Na camada posterior, a gente encontra o músculo glúteo máximo, o músculo glúteo médio, glúteo piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior e quadrado femoral. É importante entender que todos esses músculos, eles estão na mesma camada. Então, a gente tem na camada posterior, primeiro, glúteo máximo, na segunda camada, todos esses que eu te falei, e aí, por fim, a terceira camada, o músculo glúteo mínimo e o obturador externo. E já na parte anterior, a gente tem o músculo tensor da face lata, que vai se inserir no trato iliotibial. Já os músculos do compartimento anterior, a gente consegue enxergar aqui o músculo tensor da face lata, aqui o trato iliotibial, e do compartimento posterior, músculo glúteo máximo, músculo glúteo médio, músculo piriforme, gêmeo superior, obturador interno, gêmeo inferior, quadrado femoral e o glúteo mínimo. E aqui a gente consegue perceber também uma visão do músculo obturador externo. Os nervos da região glútea, a gente tem os superficiais, que já falamos dele, a regrinha do 3CDs, os clúneos superiores e os clúneos médios, e também tem os clúneos inferiores. Os clúneos superiores, então, eles vão inervar 1/3 da região glútea superior, L1, L2, L3, acho que você vai sair dessa aula, primeira coisa que você vai lembrar disso. Os nervos clúneos médios, 1/3 da região glútea média, então os ramos dorsais de S1, S2, S3, e os nervos clúneos inferiores, que eles são exceção, eles são ramo do nervo cutâneo femoral posterior. E os profundos, que são nervo glúteo superior, nervo glúteo inferior e nervo isquiático. O nervo glúteo superior, né, formado ali direto do plexo sacral, nervo glúteo inferior também, e o nervo isquiático também, que é a junção do nervo fibular comum e do nervo tibial. Então, aqui a gente tem os clúneos superiores, os clúneos médios, os clúneos inferiores. Aqui tem um destaque maior para você conseguir entender como que acontece essa inervação. Aqui, removendo os músculos, a gente percebe o nervo cutâneo femoral posterior. E aqui os nervos próximos da visão com os músculos. Então, o primeiro a gente tem o nervo glúteo superior. Vai pausando a tela e vai tentando responder. O 2, qual que você acha que é? Então, o nervo glúteo inferior, que é formado por qual divisão? Divisão posterior de L5, S1, S2, e vai inervar o músculo glúteo máximo. É importante entender que muitas vezes as pessoas pensam,
músculo glúteo máximo, então ele vai ser inervado pelo nervo glúteo superior. Não, o glúteo máximo ele é inervado pelo nervo do glúteo inferior, então não tenta fazer essa relação, tá? Aqui a gente tem o nervo isquiático, ele é bem grossão, ele é bem grande, então ele é formado pela divisão anterior do nervo tibial, né, e a divisão posterior do nervo fibular comum. Então eles vão inervar músculo da parte posterior da coxa e toda a perna e todo o pé. Aqui a gente tem o nervo cutâneo femoral posterior, que é formado pela divisão anterior e posterior de S1, S2 e S3, que vai inervar a pele da parte posterior da coxa e a perna. O gêmeo inferior e o nervo para o músculo quadrado femoral, o nervo para o músculo gêmeo superior e obturador interno, e aqui o nervo pudendo. O nervo pudendo, que é formado pelas divisões anteriores de S2, S3 e S4, e aqui a gente tem a questão da vascularização. Então, a artéria glútea superior, ela vai ser responsável pela inervação do músculo glúteo máximo, glúteo médio e glúteo mínimo, e pelo tensor da face lata. Já a artéria glútea inferior, ela vai ser responsável pela vascularização do músculo glúteo máximo e todos os músculos pélvico-trocantéricos. Importante entender que, para você conseguir dividir isso ali na peça anatômica, a partir do músculo piriforme, o que é para cima é a artéria glútea superior e o que é para baixo é a artéria glútea inferior. Geralmente isso é questão de prova prática. Aqui as veias elas seguem os mesmos princípios das artérias. E aí, na prática, o que é importante você entender? Qual que é a importância de saber tudo isso? É em relação na hora de fazer uma injeção intramuscular aqui na região glútea. Então, você vai utilizar o quadrante superolateral e tem essa manobra de Rochester. Você vai fazer, tipo, com a mão, e aí você consegue determinar quais são os locais que podem ser aplicados à injeção intramuscular. Então, é importante definir aqui na espinha ilíaca antero-superior, no sítio que é onde vai ter o sítio de pulsão. E aí, embaixo, você tem o trocânter maior, que é o lugar que você precisa proteger para não ter o risco de pegar os nervos isquiático e os vasos glúteos superiores e inferiores. Na prática, o que acontece se você lesionar o nervo isquiático? Você vai comprometer toda essa parte da região posterior da perna, então você pode acabar atingindo todo o nervo isquiático, que vai lesar o nervo fibular comum, e o nervo tibial, que pode acarretar ali em alterações tanto na perna quanto no pé. Bom, e em relação àquela questão que a gente falou lá no início da aula, a resposta é a adução de quadril. Por quê? Essa adução de quadril é uma ação que é realizada pelos músculos adutores pertencentes ao compartimento medial ou adutor da coxa. Então, entre eles tem o músculo adutor longo, o músculo adutor curto e o músculo adutor magno. E eles são inervados pelo nervo obturatório, que é de L2 a L4 do plexo lombar, e não pelo nervo femoral. O nervo femoral ele vai ser responsável pela inervação ali da região anterior da coxa. Então, vamos lá agora para os flashcards. O nervo responsável pela inervação dos músculos adutores da coxa é a gente acabou de falar, nervo obturatório. Então, o que você pode ter um macete aí para você lembrar sempre. Tudo que está na parte medial ali da coxa sempre vai ser o nervo obturatório. O tronco lombosacral ele é formado pelas partes. Aí ele quer saber se é anterior ou posterior do ramo ventral de L4 e todo o ramo ventral de... Então, a gente vai ter, ele é formado pelas partes do membro inferior do ramo ventral de L4 e todo o ramo ventral de L5. O nervo cutâneo femoral lateral passa medialmente a... Então, se você está ali de frente com o cadáver ou de frente com o paciente durante um ato cirúrgico, você vai conseguir perceber que o nervo cutâneo femoral lateral ele passa medialmente à espinha ilíaca antero-superior. Isso também é muito importante que você tenha anotado ou que tenha isso em mente. O nervo pudendo se origina diretamente do plexo, então a gente falou dele na aula, que é do plexo sacral. O nervo femoral inerva os músculos do compartimento, alguma coisa da coxa. Então, lembra do macete, se na parte medial a gente tem o nervo obturatório, então no compartimento
anterior, a gente tem a inervação pelo nervo femoral. E aí, vamos fazer um resumão da aula. Então, a gente falou dos ligamentos, que é o sacroilíaco, sacrotuberal e sacroespinal, dos músculos da região glútea, músculo glúteo máximo, músculo glúteo médio, músculo glúteo mínimo e o músculo tensor da face lata. A gente falou também dos músculos ali, que é o piriforme, que são os músculos pélvico-trocantéricos, gêmeo superior, músculo obturador interno, músculo quadrado femoral. E aí, quais são os nervos que irrigam a região glútea? Então, a gente tem os nervos glúteos profundos, que são glúteo superior e inferior, nervo isquiático, nervo para o quadrado femoral, nervo cutâneo posterior da coxa, nervo pudendo e nervo para o músculo obturator interno. Nervo glúteo superior, o nervo glúteo inferior, nervo isquiático, nervo para o músculo quadrado femoral e os nervos cutâneos. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer todas as questões aqui do Math Simple. E é isso, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!